Muito boa noite, bem-vindos a mais um podcast da Associação dos Amigos do Algarve, Associação 3As. Hoje tenho ao meu lado um elemento dos órgãos sociais da Associação 3As, o meu amigo Pedro Matias, Presidente do Conselho Fiscal da Associação, e eu vou fazer uma breve apresentação do Pedro. É um ilustre algarvio, loutano, e é atualmente o Presidente do Conselho de Administração do ISQ e é Presidente do Conselho de Administração desde 2017, confirmas? É verdade, sim senhor. Muito bem. Correto. É licenciado em Gestão e Mestre em Economia e Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu estou a ler porque isto não é fácil decorar estas coisas todas e este é um CV resumido. Desempenhou anteriormente funções como Vice-Presidente do IAPMEI, Vice-Presidente do Polo Tecnológico de Lisboa, Presidente de diversos fundos de investimento e empresas. Foi também administrador da APSER, membro da direção da Startup Lisboa e desempenhou várias funções na administração pública portuguesa como assessor do governo português. Esteve ainda ligado a várias estruturas internacionais, como a OCDE, e como conselheiro do Comissário Europeu para a investigação no âmbito do European Research Advisory Board. É este o Pedro Matias, este senhor que está aqui hoje ao meu lado e que me vai ajudar na conversa e colaborar na conversa com também muito meu amigo, já de longos anos, Luís Coelho. O Luís Coelho é subejamente conhecido no Algarve e designadamente em Faro. Foi Presidente de Câmara de 95 a 2001, salvo erro. Foi Presidente da Assembleia Municipal. É empresário na área do imobiliário, foi presidente do Conselho de Administração ou da direção de várias cooperativas, não vamos chamar-lhe, não precisamos de designar aqui quais foram, mas é um homem muito experiente para analisar o tema que hoje vamos tratar, que é nem mais nem menos do que um dos maiores problemas do Algarve, que é a habitação. E, Luís, habitação no Algarve, um problema sério, um problema que extrapola a política, extrapola as ideologias políticas e é um problema que tem que ser atacado muito rapidamente e muito seriamente. Passo-te a bola, a primeira tua análise sobre isto. Boa tarde aos dois. Boa noite. Ou boa noite. São 10 horas. É sempre um prazer falar de habitação, embora no momento, de facto, seja um tema normalmente focado pela parte negativa. Este problema começou-se a sentir muito a partir da crise, grande crise de 2008, 2009, 2010, em que houve outros setores de economia que responderam e começaram a reagir mais depressa. Com a habitação não foi o caso. Aconteceu em Portugal uma situação anómala, que nunca ninguém... Aconteceu naturalmente, como Portugal é um país muito virado para o turismo, ao mesmo tempo que o problema da habitação caía e não era identificado, o turismo entrou em grande expansão. E por essa grande expansão, nós agora estou a falar um bocado a pensar no Algarve, mas é um pouco o espelho do que se passa no país, por uma série de situações que apareceram, o advento dos low costs, os Airbnbs, os alojamentos locais e outros, houve alturas em que foram sendo retirados apartamentos do mercado e não foram substituídos. Em determinada altura, vamos situar há 4, 5 anos, o problema está identificado, e começa-se a perceber que não se podiam fazer apenas habitações de média alta e depois, mais tarde, até só alta, porque os financiamentos que havia até aqui, por exemplo, no passado, há bocado citaste a minha ligação às cooperativas de habitação, eu fiz na minha cooperativa e numa associação com outras cooperativas uns milhares de fogos, mas não tinham o grau de qualidade que hoje em dia são exigidos para se ter acesso a estes financiamentos. Por um lado é bom, por outro lado é mau, porque às vezes costuma-se dizer o ótimo é inimigo do bom, no meio termo poderia estar a virtude. Aqui isso é um bom exemplo. Hoje em dia
fazer uma habitação de mercado de alta difere dos custos controlados apenas nos materiais e nas áreas dos apartamentos. Porque a qualidade tem que estar lá nos custos controlados. Só que isso tem custos que são terríveis. Pois era isso que eu ia perguntar. Isso Isto é um aspecto. Outro aspecto que também podemos aflorar em cima da mesa é o célebre problema do custo dos terrenos. Porque para o todo nacional, o IRU está em Lisboa, faz mapas para todo o país, mas os valores não podem ou não deviam ser os mesmos em Faro ou em Bragança. Portanto, o mercado está sempre alterado. E também, Luís, tem a ver muitas vezes com esta questão da REN e da RAN, não é? Zonas ecológicas, as zonas agrícolas. Exatamente. Acha que há um excesso, chamemos assim, do ponto de vista de precaução política ou das políticas públicas, a considerar muitas zonas ecológicas, muitas zonas de reserva, que depois, deixando pouco terreno livre para construção, inflacionam esses preços? Eu acho que neste momento estamos quase, não vou dizer que estamos na estaca zero, mas a legislação já sofreu algumas alterações e já se perspectiva que estes novos PDMs e os planos de ordenamento que forem aparecendo de indemnidades, sempre, a atenção maior terá que ser sempre dos municípios, das autarquias, começa-se a falar nessa possibilidade. Eu vou excluir as questões, a reserva ecológica, porque aí, de facto, é quase impossível fazer alguma coisa, mas há uma série de terrenos em todo o país de reserva agrícola em que, naturalmente, desde que haja um planeamento correto, se poderá fazer mão deles. Mal seria se não se pudesse. Acontece que eu aí estou hoje em dia um bocado à vontade nesta conversa, porque não tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Claro. Já estou um bocado afastado. Aliás, o cooperativismo em Portugal neste momento está praticamente parado. E na questão política estou à vontade porque não sou executivo há 20 e muitos anos. Agora, se calhar gostava de ser, para ajudar nesta nova dinâmica que tem que ser dada. Hoje em dia a habitação é feita, antigamente eram o setor cooperativo, setor empresarial e eventualmente pouco, infelizmente, o setor empresarial do Estado. Neste momento estamos entre o setor empresarial do Estado e numa relação com empresas de construção que podem ser parceiros e bem, e podem entrar neste mercado. Qual é o problema? É que passa sempre pelas autarquias. A autarquia tem todo um trabalho que tem que ser feito na identificação dos terrenos, na qualificação dos mesmos. Então, mas isso leva-nos a uma pergunta que antecipa interessante. Imagino o Luís, com a experiência que tem, e hipótese meramente académica, que atualmente seria novamente Presidente da Câmara de Faro, com um potencial de um concelho como é Faro, capital distrito. Qual é que acha, qual era o seu posicionamento enquanto Presidente de Câmara para tentar ajudar a resolver este problema da habitação e dos terrenos, e nomeadamente o diálogo com os governos e as estruturas centrais? O que é que a sua experiência e o não estar agora ligado a esta questão dá-lhe à vontade, se calhar, para poder colocar em cima da mesa aquilo que devia ser? O Conselho de Faro é um dos conselhos onde esta questão é mais premente, porque Faro está rodeado, está batido, está em frente à Ria Formosa, e para trás tem as chamadas hortas, a Campina de Faro, que é riquíssima em termos agrícolas. Eu dou-lhe um pequeno exemplo, começou no meu tempo. Eu fiz em 2002, quando saí, deixei feito o primeiro troço da variante da Faro. E demorou mais de 15 anos para ser feito o segundo troço. E deixei o projeto feito. Porquê? Porque grande parte da travessia eram em terrenos de reserva agrícola. Houve outras situações, alterações de projeto e pequenas coisas. Mas, às vezes, há medidas que têm que ser tomadas a bem dos cidadãos. Neste caso, claro. Faro vivia espartilhada com falta desta variante e tivemos 15 anos à espera. Passa-se o mesmo com a possibilidade de poder vir usufruir de terrenos. Isso agora caberá à Câmara, estamos em período pré-eleitoral, cabe a quem ganhar desenvolver esses projetos, e existem condições, efetivamente, para, num diálogo com as estruturas do Governo, do Ministério da Agricultura, ajudar a resolver esse problema. Os terrenos existem
E estamos a falar de terrenos que muitas vezes podem ter aparentemente grande potência, mas que estão abandonados. Porque depois há esta dicotomia. O terreno é ótimo, tudo bem. E qual é a utilização? Claro. Há terrenos em reserva agrícola na zona de Faro, há a saída de Faro, por qualquer saída, que estão abandonados há 50 anos. Claro. Portanto, não servem nenhum dos propósitos. Não serve a ninguém. Com Isto tem que ser visto. Mas então, estamos de acordo que a mancha de RAN é mais do que aquela que deveria ser e poderia ser utilizada para a habitação. É isso que nos estás a dizer. Um critério bem estabelecido, pronto, esse critério, municípios, sob o ponto de vista, para evitar que se caia em abusos. Exatamente. Sob o ponto de vista político e administrativo e sob o ponto de vista da legitimidade, a legitimidade caberá à autarquia, mas também em consonância com o Estado, porque estamos a falar de leis e decretos-leis e, portanto, nacionais. Que são leis nacionais e, por exemplo, quem será o interlocutor nessa negociação? A AMAL? É quem a CCDR? É a AMAL e a CCDR? Será a CCDR. Que os municípios, a Associação de Municípios existe e funciona aparentemente bem, porque os autarcas normalmente entendem-se bem. O problema aqui é mais a CCDR, até porque o Ministério da Agricultura hoje em dia está sediado dentro da CCDR. Portanto, é muito mais facilmente, o diálogo torna-se mais fácil. Mas tem que ser sempre CCDR e câmaras, para evitar situações de abuso que depois possam comprometer um desígnio que é nacional. Uma CCDR, como é a do Algarve e as outras nas regiões de NUTS 2 do país, é alguém por excelência que conhece o território, não é? E conhece o que é que são os anseios das populações e as necessidades de curto, médio e de longo prazo. Porquê é que isto não acontece? Porquê é que não há este entendimento maior entre as CCDRs em cada uma das regiões, não é? E nomeadamente aqui que estamos a falar no caso do Algarve, um entendimento com os vários municípios através nomeadamente do MAMAL e depois uma posição conjunta para ir junto do governo resolver este assunto para mais tarde, no caso premente da habitação, poderem surgir habitação de qualidade, integrada no território, que sirva às populações, que não ponha em causa alguns destes problemas, como seja as RENs ou as RANs, tem que existir. É bom que existam, mas haver aqui conciliar estas dinâmicas, não é? Porque é que isto não acontece? Aqui entramos agora na questão política. Isso, era aí que a gente queria chegar. De uma vez por todas, temos que saltar. Para já, este novo modelo das CCDRs é novo. Foi ensaiado pela primeira vez nestes 4 anos. Portanto, coincidiu-se uns meses antes das anteriores eleições para começar a ser implementado a partir das últimas eleições de 2021. Portanto, este ciclo ainda não acabou. Aparentemente, já se o CIO está para sair legislação nestes dias, a colocar também dentro da CCDR o Ministério da Educação. Todas essas situações, isto bate com as competências que os sucessivos governos têm vindo a negociar com a Associação Nacional de Municípios. Se até aí está tudo bem. Agora, o que tem sido o passo difícil não é apenas no diálogo entre a autarquia e a CCDR. Está dentro da própria CCDR, com os interesses instalados, lá estarão pessoas a ouvir que não concordam comigo, mas eu digo, com interesses instalados dos diferentes institutos que têm medo de perder o seu protagonismo. Mas o que o Luís está eventualmente a dizer, acha que há demasiada predominância de técnicos nesta estrutura, ou de uma estrutura administrativa e técnica de base que defende em demasia as questões do ambiente ou que privilegia as questões do ambiente em vez de privilegiar o desenvolvimento económico e social dos territórios? É isso? Eu não sei, foi o que eu tentei. Não, eu não diria em termos de ambiente, mas no caso do Ministério da Agricultura, infelizmente, há muitos anos criou-se a ideia de que nós, sendo um país muito agrícola e tendo zonas espetaculares de grande desenvolvimento agrícola, de alguma forma nem tudo o que houve na entrada para a Comunidade Europeia foi positivo. Criou-se em determinada altura uma ideia, provavelmente até pela própria comunidade, de que nós não tínhamos de ter preocupações com a agricultura, com as pescas e com outras situações. Então, provou-se na prática que foi um erro tremendo. Sim. Nós precisamos de tudo.
Claro. E os próprios problemas de seca e tudo mais, quer dizer, estas coisas estão todas interligadas. Ligadas. E nós não podemos estar apenas à espera de chegar à torneira, à torneira e aquilo manda água. Não é bem assim. Claro. Temos que contribuir todos para isso. A este nível, dentro da agricultura, por exemplo, há uma Comissão de Reserva Agrícola que tem a sede em Lisboa. Qualquer assunto que é tratado no Algarve, Claro. tem que vir alguém de Lisboa ou faz uma videoconferência. Antigamente era regionalizado. Exato. Isto é um pequeno... grande pormenor. É um pequeno grande pormenor. Mas eu não vou atacar ninguém. Claro. Eu estou apenas a identificar situações. Claro. Quem me dera a mim que, dentro deste período de autonomia, por exemplo, a Direção Regional da Agricultura foi integrada na CCDR. Mas quase que jura pés juntos que os técnicos da Direção Regional da Agricultura sentem a Direção Regional da Agricultura, não sentem a CCDR. É que isto é quase a 99%. Claro. É o meu sentimento. O que é normal. É a sua vida. Há uma alteração Claro. administrativa, mas não há... Isto tem que mudar. Não há O entrosamento entre as próprias pessoas, os cargos de dirigência Claro. e tudo mais, Claro. tem que funcionar. Os diversos departamentos, agora já não há um departamento jurídico, contabilístico na agricultura, é da CCDR. Estas coisas, isto leva tempo. Isto depois repercute-se quando nós vamos discutir situações que são de âmbito nacional. E esta dos planos e tudo mais é de âmbito nacional. Claro. Há situações que ainda têm que ser aperfeiçoadas nesta relação entre os municípios e o planeamento do Estado, através das CCDRs. Podemos, de facto, evoluir nesse sentido, devemos evoluir nesse sentido, mas estamos a começar. Só que o problema da habitação é real, já existe. Nós temos é que fazer mais casas. Claro. O Governo anterior dizia que se tinha um projeto para 26 mil casas, ou coisa assim. Estás a falar do governo anterior do Pedro Nuno Santos? Não. Porque esse não fez nenhuma. Ele disse 20 mil, mas não fez. Isso era um projeto. O projeto que o PS defendeu ao longo de uma série de anos apontava para 26 mil casas. Não sei quantas fizeram, eventualmente 10 mil, não tenho a mínima noção dos números. O governo atual saltou logo para 50 mil. Foi muito mais ambicioso. Bate palmas a isso. Mesmo que demore muito tempo a fazer as primeiras 26, interessa é que se faça as 26 e a seguir possamos passar para as 51. Qual é o problema que houve aqui? De âmbito nacional? É que ao longo dos anos o IRU foi sendo esvaziado de poderes, de funções. E isto a história recente de Portugal é sempre PS-PC. Não adianta dizer que foi mais este, foi mais aquele, é sempre, a história é sempre a mesma. E nós temos que acabar com isto. Claro. O IRU, por muito trabalho que faça hoje em dia, e eu reconheço que as pessoas o tentam fazer, pecar não é tem mais dificuldades precisamente porque hoje em dia tudo o que é função pública, sejam autarquias, seja poder central, tem um problema terrível de captar novos técnicos. Há falta de técnicos em todo o lado. Eu trabalho com uma série de câmaras no Algarve. É aflitivo. As pessoas podem querer trabalhar mais, os dirigentes que podem querer fazer mais, as próprias câmaras às vezes estão presas, não conseguem. E eu agora discuto os PDMs. Os PDMs estão a ser entregues e analisados pelas CCDRs. O trabalho que estas pessoas estão nas CCDRs vão ter para analisar, aquilo devia ser louvado. Como é que é possível tão poucos técnicos levarem com aquele trabalho todo em cima? Mas, Luís, aquilo que estávamos a falar aqui da habitação no Algarve, e nomeadamente os preços da habitação. Por exemplo, um técnico, se estiver em alguma outra região do país e se quiser deslocalizar-se para vir trabalhar para o Algarve, vai-se confrontar primeiramente com a questão do preço da habitação. É evidente. E há muitas como é que um pessoas técnico da administração pública, que tem os salários ordenados, que mais ou menos toda a gente sabe quais são, e depois como é que faz face do ponto de vista do arrendar de uma casa no Algarve, uma coisa que vai levar 70% ou 80% do salário. Portanto, logo aí não pode vir, não é? A falar isto repete-se nos professores, isto repete-se nos médicos, em tudo isso, etc. Nos arquitetos, toda a gente. Mas disseste há pouco, logo na introdução e quando começaste, a cooperativa de habitação extinguiu-se quase que por completo. Deixou de haver financiamentos para as cooperativas, na altura. O próprio IRU começou a ter uma política de não incentivar a continuidade das cooperativas e elas entraram na gestão do seu património
e pouco mais. Há muito Então, poucas mas achas, estruturas a construir. mas não consideras isso uma opção? Considero. Agora tem que se começar de novo. Aí, Mas, por exemplo, aí tem que se começar de novo. se os governos retomassem uma política fiscal é o que comanda muitas vezes o desenvolvimento económico. Se houvesse uma política fiscal agressiva no bom sentido, que desse ou premiasse, digamos, ou fizesse uma discriminação positiva das cooperativas, se calhar o mercado privado e dos cooperantes começaria a aparecer, não é? Será essa uma solução? Essa é uma solução. Isso foi o que aconteceu há 30 anos atrás. Claro, exatamente. 30, 40 anos atrás. As pessoas, nesse tempo, o problema era o dinheiro que tinha que se pagar por fora. Era um mercado paralelo que havia e nós, um apartamento, lembro-me, a primeira vez que cheguei ao mercado para comprar um apartamento, o meu problema não era o dinheiro, o meu problema era arranjar dinheiro por o fora. apartamento custava 800 contos, lembro-me na altura, 400 por fora. Eu tinha capacidade para pagar os 800 num financiamento, mas não tinha os 400 por fora. Pois. Tinha ainda menos de 30 anos. Quer dizer, isto era a realidade na altura. Agora, é um bocado diferente. Claro. Porque o mercado paralelo, a esse nível, acredito que continua a haver mercado paralelo, mas não tanto a este nível. Claro. Porque antigamente era meio por meio e ou havia capacidade ou não havia. Agora é esforço das famílias e pronto, cada um tem que tentar organizar-se. A este nível, depois a cabeça das pessoas, neste caso, por exemplo, dos autarcas, é que tem que funcionar. Há um caso, por exemplo, de uma Câmara que fez um concurso para 220 fogos, em que reservou, em que entrega ao terreno, foi uma asta pública, entrega ao terreno e recebe, não sei de cabeça, mas são 22 ou 23 apartamentos, claro, precisamente para entregar a pessoas... Faz a permuta, claro, e cumpre o escopo social que tem. Exato. Claro. Nesse caso, foi dito mesmo na altura que não era para questões de caráter social, era mesmo para questões de... aumento da habitação, de necessidade de casas de função, claro, para pessoas que já sabiam quem seriam, não é? Não claro, sabem que é o A ou o B, mas se é essa a indicação. Porque hoje em dia esse modelo permite tudo. Claro. Agora, isto começou-se a falar com o PRR há cerca de 5 anos. Eu falo para mim, e sou militante de um partido. Fiz tudo por ir a todos os municípios e para picar e tentar. É evidente que depois há aqui um problema de escala. Os municípios mais pequenos, a situação é mais difícil. Porque as próprias empresas não têm tanto interesse, claro, em fazer determinado tipo de investimentos para fazer 20 ou 30 ou 40 apartamentos. Às vezes a situação empresarial não o permite. Tirando esses mais pequenos, os grandes tiveram todos e têm neste momento a oportunidade de tentar esforçar-se mais, claro, e fazer mais. Mas esse ponto do PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, é exatamente um bom ponto, porque o próprio Governo a nível central canalizou e disponibilizou verbas para a questão da habitação. Vimos, por exemplo, alguns municípios, eu lembro, por exemplo, Oeiras, o município de Oeiras, dirigido pelo Presidente Isaltino Moraes, aproveitou muito bem os fundos e os recursos do PRR para desenvolver habitação. E já está hoje, já entregou dezenas de casas construídas. Porque é que outros municípios não fizeram também isso? O Isaltino é o Isaltino. É um homem que sabe o que faz. Pois. A questão é mesmo esta. O Isaltino estava preparado, porque a maior parte dos municípios não estavam preparados para o que apareceu. Espero não mentir, mas só há uma Câmara no Algarve que tem um gabinete só de habitação, em que os técnicos só fazem habitação. Que é Lolé. É o único. Porque as assim, câmaras têm a falta de técnicos, não, mas fizeram muita coisa. São os que fizeram mais. Agora, porque como eu estava a dizer, tem que ser os grandes. Mas eles foram os únicos que conseguiram ter a capacidade de ter um gabinete com arquitetos, com outras pessoas de diferentes áreas, só para fazer aquilo. Está claro que também é um conselho muito grande, não é? Portimão anda perto, mas as pessoas já se dividem a fazer outro tipo de situações. A questão do Isaltino é isso. O Isaltino era uma pessoa que conhecia, sabia onde é que estava
o que é que podia fazer e jogou-se para a frente. Claro. As- Então, acha que falta às vezes coragem política ou coragem de avançar a nível dos municípios do Algarve para que possam, ou algum trabalho de casa? O que é que falhou então aqui neste caso falhou o tempo. específico do Algarve? Perdeu-se muito tempo para tomar as iniciativas que podiam ser tomadas. Neste momento está tudo a decorrer, felizmente, não em tempo já do PRR, mas felizmente o Governo deu-lhe a volta e a seguir ao PRR vem o Orçamento do Estado. Ótimo, porque se não fosse assim, grande parte do esforço que estava a ver com o PRR perdia-se. Mas repare, isto tem tudo a ver com o Estado, porque nós aqui não podemos separar autarquias do Estado. Claro. A máquina do Estado e as leis, As políticas públicas, públicas claro. são complicadas. Condicionam ou promovem a... Este governo saiu há pouco tempo com uma intenção que eu bato palmas, não sei se tem a ver com o novo ministro, mas de ideia de apanhar 3 ou 4 pessoas, entre o Passos Coelho, seja o Sousa Pinto, Sim, e mais uma fazer a pessoa, reforma do para Estado. fazer a reforma do Estado. Sim. É urgente, é impossível o Estado tratar os cidadãos como trata. Claro. Eu não digo que trate porque quer tratar mal. O problema é que quando vamos lá, às vezes batemos na parede porque do lado de lá Mas, Não há resposta. não há resposta. Mas o próprio governo, na altura liderado pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e na altura o vice-primeiro-ministro Paulo Portas, não é? Promoveu também uma reforma do Estado que depois acabou por não sair do papel, não é? Já nem me lembro disso. O próprio lembramos na altura o vice-primeiro-ministro, o Dr. Paulo Portas, pessoa credível e com Exatamente, provas e dadas, exatamente. supostamente tinha ficado de apresentar era um governo que tinha todas as condições para o fazer, não fez. Portanto, veremos agora se o Dr. Passos Coelho Então, começamos a querer falar de habitação. E já O estamos problema- na política. Mas é que o problema é que é aqui que está parte do problema. Claro. Porque perde-se muito tempo para tratar de um papel num qualquer sítio, Claro. num qualquer departamento do Estado. Claro. Conservatórias. As conservatórias, desde o Covid, funcionam na quase generalidade por marcação. Pois. Aquilo está vazio. Nós vamos lá. Aquilo está vazio. E não só conservatórios. E onde está conservadores a Finanças, ouvir-nos. assim. Sim, eles Assumam. não... Sim, sim. Aquilo está vazio. Já me aconteceu. Pois. Por marcação. Marcação? E a marcação é para quando? Agosto. No meu caso, essa situação Pois. é em fevereiro. Agosto. Exato. Meti-me no carro, fui a Almodóvar. Pois. Isto é o país que nós temos. Pois. E, portanto, ou acordamos ou estamos tramados. Certo. No caso, como os registros, 90% dos registros são feitos através do portal, os conservadores têm que fazer o registro, apesar de eles virem eletronicamente, e, portanto, depois têm que gerir a agenda, os presenciais e aqueles que vêm. Existe também aí falta de técnicos para tratar disso. Exatamente. E, portanto, Isso é transversal. Exatamente. Um dos grandes problemas transversais ao funcionamento das comunidades no Algarve e não só no país é precisamente isso. A administração pública funciona Trava muito tudo. mal e trava tudo. E extrapola-se, enfim, a habitação é um problema, efetivamente, a falta de formação é um problema, mas tem que se fazer a reforma do Estado. Tem. Urgente. É urgente. Isso é uma situação urgente. Olha, retive há pouco o que tu também disseste relativamente à habitação de custos controlados e às respectivas regras dessa habitação de custos controlados. A questão e a dúvida que eu tenho é a seguinte: se os terrenos estão, enfim, não direi inflacionados, porque o mercado funciona, há muita procura e pouca oferta e, portanto, o preço médio subirá naturalmente, mas o terreno é caro, as exigências, apesar de tudo, os custos são controlados, mas as exigências de construção e bem são muitas. Bom, então como é que se controla os custos? Enfim, nos acabamentos, qual é a diferença efetivamente? Aí não tem hipótese. Aquilo hoje em dia é classe A+, é obrigatório, portanto ainda tem hipótese. Aquilo é mesmo bom, bem feito, com qualidade, isso ainda tem hipótese. A situação é a aceleração de procedimentos e a questão do terreno tem que ser mais barato. Voltámos àquela conversa que estávamos a ter há bocado. Claro. Onde é que há terrenos mais baratos? Onde não se pode construir. Claro. Temos que falar em planeamento
e isso aí agora é autarquia. É evidente com a CCDR, mas as autarquias, cada uma é que tem que puxar a brasa à sua sardinha e ver que terrenos é que tem disponíveis de fazer planos. Então vamos lá E concluir. ir construir nessas áreas que têm infraestruturas, mas que estão a cair em zonas de, neste caso, reserva agrícola. A reserva ecológica vou deixar de fora. Reserva ecológica Sim, é ecológica. exatamente. Então, concluindo, de tudo aquilo que acabámos de falar e que tu explicaste, o grande e principal problema é a mancha de rano. E é aí que nos devemos focar, porque resolvendo Aí, parte desse e problema... na resolução dos problemas de tempo que se perde. Sim, da parte, na parte administrativa. Da parte, sim, licenciamentos, que é etc. grave, que é grave. Licenciamentos, etc. Certo. Portanto, qualquer Presidente de Câmara que seja eleito e que se preze deve investir parte do seu tempo e parte do seu investimento em alterar a lei nessa área. Em dialogar com as entidades nesse sentido. Sim. Nesse sentido, de modo a que baixe os preços dos terrenos, baixe o preço da habitação em geral e ela seja mais acessível e o preço por metro quadrado deixa. Muito bem. Esta é uma conclusão importante para já deste debate, desta conversa. Sim, senhor. Relativamente aos empresários do imobiliário, serão, e estamos a falar das mediações, porque hoje 90% das compras e vendas e dos negócios que se fazem de imóveis são mediados pelas respectivas sociedades de mediação. Eu pergunto se as sociedades de mediação têm alguma importância no aumento do preço das casas. Não. Não, são meros agentes que se inserem dentro do... As empresas que praticam e que fazem custos controlados, as que eu conheço, aquilo não tem mediação. Aquilo abre um escritório na obra, normalmente. E fazem direto. E é um jogo, chamemos-lhe assim, pela positiva, entre a autarquia, que abre um determinado concurso ou faz uma determinada parceria, seja esta pública, seja concurso, seja o que for, e uma entidade. A própria Câmara não tem contratos de mediação. Tem um gabinete de habitação aberto e portanto, é a Câmara que trata diretamente desse... A Câmara trata dos seus e as empresas que eventualmente foram estas públicas ou têm terrenos tratam dos seus. Nesse caso é exatamente assim. Eu não sei se a pergunta do Carlos eventualmente ia no sentido de que nós sabemos que uma imobiliária, aí não, mas um intermediário ganha normalmente em percentagem. Sim, mas aqui portanto, se os valores subirem, o seu rendimento também será maior. Não há custos controlados com mediação. Exato. De certa forma, às vezes, o próprio setor de intermediação tenta inflacionar os prazos para que também possa, no fundo, melhorar ou otimizar, digamos, aquilo que é a sua... As margens já são tão apertadas que de facto não dá para esse tipo de perdas. Há outra questão que eu acho que também podia ser interessante abordar, que teve a ver também com outra política, mais uma vez a nível central, que foi lançado, foi a questão dos vistos gold. Será que os vistos gold, de certa forma, levaram a um inflacionar também do investimento no imobiliário, ou permitir que determinado tipo de cidadãos, ao comprar determinado tipo de imóveis, obtivessem o seu visto, e com isto sabemos todos nós que houve muitos povos, não só europeus, mas também nomeadamente até norte-americanos e asiáticos, a comprarem, digamos, imóveis para obter esse visto, e com isto o preço, a procura aumentou e inflacionou o preço dos imóveis. Se nós tivéssemos um mercado a funcionar e houvesse habitação, mercado aberto para todos, não se punha sequer problema nenhum de vistos gold. Isso seria uma questão meramente académica / política. O problema é que, naturalmente, as empresas perceberam, em determinada altura, que, através dos vistos gold, o problema, a legislação existia e era possível, digamos, não estamos a falar de nada que era ilegal. Ela existe. Exatamente. Claro. Tiraram partido disso, desse instrumento. E em dado tempo foi funcionou. Nós temos as zonas históricas de Lisboa e do Porto, quem conhece,
Aquilo era uma coisa, era de fugir, estava claro. a cair, o nosso país estava a cair. E nós agora andamos em Lisboa e Porto, principalmente, Claro, sim. porque é Foi visível, altamente reabilitado. altamente reabilitado. Tudo o que era Sim, estava a isso cair, nota-se. que fazia parte da nossa claro. história, estava a cair. E agora, felizmente, a coisa foi mexida. É evidente que os empresários viraram-se mais para esse mercado. Claro. Mas agora estamos a entrar numa inversa. O mercado do Algarve, neste momento, está com uma procura no âmbito da qualidade. Os grupos hoteleiros que estão a vir para o Algarve são 5 estrelas a atender para 6. Pois. Portanto, não estamos já no 3 estrelas e o 4 estrelas. Isso acabou. Essas entidades, quando vêm, não querem trabalhadores em part-time e tudo mais. Querem os trabalhadores todos contratados, por exemplo. E hoje em dia, qualquer desses grandes investimentos que está a ser, quando arranca, já está a tentar encontrar casas para os seus trabalhadores. Vai ter que as construir. E as pessoas não se estão a furtar a isso. Os casos que eu conheço estão todos já a planear X porcentagem de habitação para os seus próprios funcionários. Portanto, esse mercado tem esta resposta, tem que ter. Porque uma pessoa não vai ter um hotel de 5 estrelas com pessoas, como nós sabemos, que infelizmente certos grupos, principalmente asiáticos, infelizmente para eles, dormem amontoados e tudo. Isso não dá. Não dá porque eles têm que ter condições mínimas para prestar um bom serviço. Claro. Portanto, esse reflexo vai-se refletir pela positiva. Agora, continuamos a ter que fazer, estamos com milhares de fogos atrasados. Temos que fazer um esforço nos próximos anos, e agora, para pensar mais em termos de Algarve, para recuperar isso, essa decalagem que é grande. Claro. Teme que de alguma forma às vezes estes ciclos tornam-se longos, as crises também de tempos a tempos aparecem. Será que vai haver daqui a algum tempo, agora estamos numa fase de, digamos, tentar expandir a oferta de habitação, será que a determinada altura pode haver aqui um crash, no fundo haver depois uma quebra da procura e depois no fundo os imóveis passam a estar demasiado, haver imóveis e depois não haver procura, como aconteceu e que foi o início da nossa conversa em 2008, 2009, eu lembro-me de aldeamentos inteiros na região do Algarve, disponíveis, a serem vendidos na altura por €500.000, o construtor baixava para 300 mil, para 280, para 250 e ninguém aparecia para comprar. Eu aí anteontem, um amigo ligou-me, verdade, pá, queria uma coisa assim, e isso é para comprar já. E eu disse, isso não há no Algarve neste momento. Havia. Pois. Pequenos hotéis, de charme, 40 quartos, 50, isso acabou. Acabou. Tudo o que houver agora é terreno para construir onde é possível, não é? Pois. Portanto, isso, de facto, essa mudança acabou. Agora, entramos eu acho que os próximos 4 anos vão ser fundamentais. E isto é um alerta para o que vai acontecer. Estamos perto de eleições. De facto, vão ser 4 anos muito importantes. E por isso eu acho que, política à parte, é melhor não haver muito. Há situações de âmbito nacional que têm que ser dirimidos com... que extrapolam a ideologia política. Não tem a ver com isso. As pessoas têm que dar os braços. Porque nós estamos num período... Isto é uma coisa engraçada. Eu sou um fruto do 25 de Abril, tinha 19 anos, quando foi o 25 de Abril. Portanto, a minha cabeça funciona no que se passou nos 40 anos a seguir. Mas é que agora há aqui uma realidade diferente, política. Sim. Porque há a emergência de outros atores, de outros partidos, e nós não sabemos ainda como é que vai funcionar, como é que o sistema vai funcionar, por exemplo, aqui no Algarve, depois das eleições. Portanto, haja o que houver, tem que haver bases de entendimento para irmos para a frente. Claro. Porque senão é mau para todos. Claro. Principalmente para os algarvios e para as pessoas. A conversa é sempre a mesma. É sempre pior para aqueles que já estão mal. Quem está bem, acomoda-se. Era o que faltava que eu, por exemplo, qualquer pessoa que tivesse problemas que ganhasse o A ou B. Também tenho um clube e de vez em quando o clube perde e tem que engolir e paciência. Mas isso é assim. Claro. Temos que ter espírito positivo. Agora, em situações de âmbito nacional, é que nós, quando falamos aqui a falar do Algarve, temos que falar para Lisboa. Claro. Tudo se trata em Lisboa. E às vezes os nossos problemas são
são dificilmente entendidos em Lisboa. Claro. Isto é um drama. O Luís, no fundo, acha que independentemente, como se costuma dizer na gira, das cores políticas, não é, que possam sair destas eleições, nomeadamente autárquicas e nomeadamente a nível, sobretudo, dos principais concelhos também do Algarve, que devia haver um maior entendimento entre os autarcas No day after, para depois poder fazer. ter uma posição concertada, conjunta, forte, junto do poder central, para fazer valer aquilo que é verdadeiramente importante e estruturante para o Algarve. No fundo é Enquanto isso. tivermos a Constituição que temos, vale o que vale. Claro. Nós não é por mudarem as forças políticas que ganham ou perdem que vamos ser vistos de uma maneira diferente em Lisboa. Esses 40 anos já me mostraram isso. Quem está em Lisboa, está em Lisboa. Nós estamos na província. Claro. E o estilo é mesmo esse. Está na província. Então, o Luís acha também, de certa forma, que o poder político central, normalmente como a gente identifica em Lisboa e no Terreiro do Paço, tem, de certa forma, menosprezado o Algarve Sempre. nos últimos anos. Sempre. É por isso. É isso Sempre. que dá força à nossa associação. Sempre. Foi por isso Não, que mas é verdade. nós, por isso que nós nos constituímos. Eu não iria dizer tal, mas Costuma-se exatamente, dizer claro. que quem não se sente não é filho de boa gente. Claro. Não conseguem ter uma semana que não se sinta qualquer coisa Claro. de errada. Não vale a pena. Mas Luís, o que é que falta aqui? Porque nós vemos outros conselhos do país que... Falta-nos o peso do voto. Pois, Sim, exatamente. Enquanto não alterarem esta situação, Exatamente. Lisboa e Porto sozinhos têm metade Tem da mais- Assembleia da República. exatamente. porque Se é para isso, nós assistimos... cortem aquilo. Nós tirem. assistimos Não várias precisamos vezes de tantos deputados. na televisão e no desenvolvimento político em que são tomadas decisões pelos governos, até por primeiros-ministros. A seguir vem um presidente de uma Câmara, como por exemplo uma Câmara como o Porto, bater o pé, e no dia seguinte o primeiro-ministro recua, volta atrás, Exatamente. altera, diz que afinal vai repensar, que se calhar o Porto tem razão, etc. Porque é que isto não acontece com o Algarve? As questões Nunca vemos estas tipo- questões. Nós temos 9 deputados que são muito pouco ouvidos a nível nacional. Esse é o problema. Pois. Sejam de partido forem. O que está errado não é apenas o partido A, B ou C, porque eles têm uma coisa todos em comum. A capital do país está em Lisboa, a Assembleia da República em Lisboa, o Governo está em Lisboa, o Presidente da República está em Lisboa. Eu votei sempre em Mas, ó todas Luís, as eleições. mas 9 Ajudei deputados, a isto. nove deputados Mas é muito importante num Parlamento, nomeadamente, às vezes um deputado, um só deputado, é a vida e a morte da aprovação de um orçamento. Está bem, mas 9 isso- deputados ainda mais. Sou do queijo limiano há muitos anos. Olha, os verdade, deputados é da verdade. Madeira, tantas vezes assumem Bem, muitas vezes posições mais radicais, no bom sentido, radical aqui no bom sentido, para defender os interesses da Madeira. Será que os deputados eleitos pelo Nós Algarve temos- deviam às vezes ter uma posição mais... Eu respondo-lhe mais nas eleições autárquicas, nós, no fundo, votamos nos partidos e votamos nas pessoas. Principalmente na pessoa do cabeça de lista. claro, Tem capacidade ou não, não tem. Reconhecemos que pode fazer um bom Sim, trabalho é normal, ou, claro. ou é mais do mesmo e é conversa da boca para fora. Podemos fazer esta análise. Nas nacionais nem isso podemos fazer, porque nós estamos a votar para o Primeiro-Ministro. Claro. E o diabo da legislação é para aí que aponta. É a questão dos ciclos uninominais. Exatamente. Claro, sim. exatamente. Não é existir- a única maneira. Claro. É a única Claro, maneira. E nós, na vida política, mesmo estes partidos emergentes nunca falam nisso. Alterar a lei eleitoral. Falam, com alguma dose de demagogia, diminuir o número de deputados. Porque o povo ouve estas coisas e diz, Claro, e gosta. e gosta. Claro, claro. Quando forem... Eu, se calhar, também sou capaz de achar que podem ser muitos ou poucos, depende do que estão lá a fazer. Mas, para mim, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a distribuição. São. Aí é que está o problema. Claro. Nós temos que, se vamos votar pela nossa região, pela nossa terra, devemos ter a certeza que as pessoas conseguem lutar por nós. Não conseguem, pertencem a um determinado partido, porque são Claro. todos iguais. Há uma coisa que nunca funcionou. Não conseguem. Há 20 anos que se fala em reformular A lei eleitoral. a lei das autarquias locais. Nunca Isso avança. isso era fundamental. É uma, Isso- coisa isso era é uma fundamental. coisa impressionante. E perdemos uma ocasião única. Porque o PS podia ter feito e o PSD tinha finalmente um líder que aceitava. Nem assim. Nem assim. Portanto, isto é mesmo complicado, não é fácil. Claro. Diz-me uma coisa, uma chaga que existe no Algarve, as habitações ilegais, os contentores que por aí proliferam,
designadamente no Conselho de Lolé, por exemplo, que aquilo é os Magotes, onde habitam imigrantes, legais, ilegais. E em Faro também sei, também conheço, mas eu digo em Lolé porque, enfim, em Lolé são muitos mesmo. É uma coisa... É o maior conselho. É o maior conselho, com maior área e, portanto... soluções para isto. Olha... é varrer tudo e mandar embora? Vamos lá ver. Se nós quisermos seguir o espírito da lei... É varrer e mandar embora. É evidente que não podemos fazer isso. Se interpretarmos a lei literalmente, é varrer. Várias situações. Questões humanas, vou pôr à frente, e até por questões de mercado de trabalho, que as pessoas estão a trabalhar. Aqui isto é engraçado. Esses não são os escalões, esses são os que trabalham. Parte deles. E nós temos que resolver isso. Já percebeste onde é que eu vou chegar com a pergunta a seguir? Isto parte dentro daquilo que estávamos a falar há bocado. Nos conselhos onde há mais... Eu não tenho identificado quais são. Onde são os maiores. Deve ser Faro, Lolé, Albufeira, eventualmente Portimão, talvez Lagos, não sei. São os maiores, onde há mais pressão. Tem que haver uma medida excepcional, se calhar dinamizada de cima para baixo, criar condições para que, aproveitando aqui e ali bem terrenos de arranjo, possa haver uma resposta a essas soluções. Porque, não vejo outra, a CCDR segue o livro, é by the book, intima às câmaras. Qual é a tua opinião? Achas que... eu tenho pensado muito nisso porque eu fui autarca. Claro. Por isso mesmo estou a questionar. Podia estar numa situação destas, ter que tomar uma decisão. E tive situações certamente semelhantes. Em que tentei encontrar soluções e consegui, porque nunca houve falatório na questão da habitação. Acho que aquilo foi uma questão muito mal gerida. Toda a gente... É difícil falar sobre aquilo. Aliás, a única pessoa em Portugal que tem mandato para falar sobre aquilo é o Isaltino. Porque o Isaltino não só faz, como dialoga com as pessoas. O Isaltino pega em si e vai à barraca falar com a pessoa. Claro. E vai dizer porque é que aquilo vai abaixo, mas já abre-lhe uma porta. Claro. É porque pôr pessoas fora... sem o mínimo de condições. Agora, é evidente que aquilo que está lá, aquilo não são barracas nem nada. Aquilo, ainda por cima, se como o homem diz, andam a vender aquelas coisas, pelo amor de Deus, sim, aquilo é modo mais. Claro. Agora, tem que ter uma resposta minimamente positiva. As pessoas têm que ir para algum lado. Com certeza. Já não falta muito tempo também para terminarmos aqui o nosso programa, temos cerca de 3, 4 minutos. Não gostaria de terminar sem fazer aqui uma provocação ao Luís Coelho, aqui sobre Faro e tendo em conta que exerceu funções diretas de Presidente da Câmara, como é que vê atualmente aqui o cenário político em Faro? E estamos tão perto já das eleições, praticamente estamos a 60 e tal dias das eleições, como é que vê aqui o panorama e o espectro político? Porque Faro é a capital distrito, não é? E, portanto, será certamente importante saber o candidato que ganha em Faro e aquilo que irá fazer, como disse bem, afirmar uma política estruturante nos próximos 4 anos. Será importante, em primeiro lugar, certamente para Faro, mas também para o Algarve. Como é que vê atualmente aqui o debate político em Faro? Em Faro, Faro é uma das terras do Algarve, não sei se é onde se vai sentir mais ou não, mas é uma das terras do Algarve, onde se pode fazer sentir a abertura que houve em relação a um determinado partido político. Essa é uma análise que tem que se fazer depois das eleições. O que eu direi, eu tenho em relação ao Faro, até porque sou farense e gosto da minha cidade, fui Presidente de Câmara, fui Presidente da Assembleia e tenho-me mantido sempre ligado à Câmara, falo com as pessoas regularmente, disponibilizo-me para ajudar sempre. Nunca olhei à cor partidária. O engenheiro Bacara Correia foi Presidente de Câmara e eu era Presidente da Assembleia. E ele não tem nada para me apontar. Muitas vezes o meu partido exigia-me mais... E eu geria sempre no superior interesse do município. Quem não gosta, não gosta, mas é a minha maneira de ser. Neste momento, infelizmente, para mim, como cidadão de Faro, acho que, por situações diversas, que não sou eu que vou apontar,
as coisas não correram bem, podiam ter corrido de uma maneira diferente, mas nos últimos tempos as coisas não correram bem. E, portanto, eu diria, se fosse noutros tempos, seria um bom período de mudança. Não sei se vai haver ou não, porque, de facto, hoje em dia este espectro... Mudança vai haver sempre. Sim, porque Mudança vai haver sempre, o atual presidente não se vai candidatar. E, Isso portanto, isso que dizes, sim, eu estou de acordo inteiramente. É um bocado isto. Tem que mudar. Mas eu acho que a questão do Luís não era nesse sentido, era uma mudança mais de cor. Não, mas é um bocado isto são só provocações para animar aqui o nosso programa. Mas é um bocado isto, porque as coisas têm que acontecer e têm que ser pela positiva, e se for para melhor, temos que ficar contentes. Claro. Desde que seja para melhor. As coisas são como são. Sim. Em termos de Algarve, eu às vezes apetece-me, estando na altura de fazer outras coisas, e é que houve uma altura que alguém me disse, devias ajudar esta ou aquela pessoa. Eu uma vez disse a um dos meus amigos, isso é preciso que as pessoas queiram ser ajudadas. Porque nós temos todos a ideia de que nos diversos períodos da nossa vida já sabemos tudo. Não sabemos. Claro. Temos sempre a aprender. Claro. E isso é importante. Muito bem. Bom, agradeço-te, Pedro, por a tua estreia, foi excepcional. Agradeço o convite. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo ao Luís a disponibilidade e sei que a tua vida é sempre muitíssimo ocupada. Fizeste um esforço e adiaste algumas coisas. A tua agenda hoje estava difícil e tu agradeço-te muito. Fizeste o possível e o impossível para aqui estares. Estiveste, como é normal, muito bem. Agradeço-te muitíssimo. Em nome do Algarve, em nome da nossa associação. Penso que esta pequena conversa que aqui tivemos foi no mínimo esclarecedora, apontou para algumas soluções, não digo algumas, digo mesmo muitas soluções, e portanto estamos de parabéns, o Algarve está de parabéns, e a Conect TV também, Conect TV Algarve, agora na Mel.